O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro dos 3 blocos do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Duas notícias da primeira segunda-feira do mês, dia 6 de junho. Cazaques votam pela retirada de privilégios de Nazarbayev em referendo. Pois é, tivemos no dia 5 de junho, né, aquele referendo sobre as emendas da Constituição cazaque, que foi proposto, né, como parte ali do fim das negociações dos protestos na virada de 2021 para 2022, que a gente repercutiu na época. Né? O referendo alterou 33, né, dos artigos da Constituição cazaque, era um pacotão, né, ou seja, ou você votava a favor das reformas ou você votava contra. Não tinha como votar a favor só de alguns. Né? Então, 77% dos eleitores presentes votaram a favor das emendas, 18% votaram contra e o comparecimento foi na taxa de 68%. Segundo observadores internacionais, tudo correu bem, tá? Com alguns pequenos incidentes. Enfim, foi um referendo legítimo, tá? Acho que fica melhor dizendo assim, segundo a maioria dos observadores internacionais, além, claro, das próprias autoridades cazaques. E, dentre alguns dos resultados principais, nós tivemos a retirada dos poderes do Nazarbayev, né, que o Nur-Sultan Nazarbayev, lembrando que a capital do país foi rebatizada em homenagem, né, ao Nur-Sultan, que era, né, o fundador da nação, e ele teve, então, esses seus poderes, após o seu período, né, de praticamente 30 anos de poder, retirados. Basicamente, também aumentou os poderes do parlamento, diminuindo o poder do executivo, né, das autoridades executivas, da presidência, e também teve ali uma clivagem demográfica no voto, com as regiões com maior presença de russos votando menos e sendo a maior parte da oposição aos termos do referendo. Inclusive, alguns analistas internacionais comentam que essas reformas podem, né, distanciar um pouco o Cazaquistão da Rússia no médio prazo. Inclusive, aproveitando sobre isso, né, recentemente nós tivemos o Fórum Econômico de São Petersburgo, o Tokayev, o presidente do Cazaquistão, estava lá, e ele não declarou, né, apoio à intervenção russa na Ucrânia, disse que a autodeterminação dos povos e a integridade territorial dos estados deve ser preservada, talvez justamente, né, para evitar que esse discurso eventualmente seja usado contra o Cazaquistão, né, a ideia ali de terras ancestrais russas ou a proteção dos falantes de russo dentro do Cazaquistão, a doutrina Karaganov, que a gente já explicou aqui algumas vezes. E ainda na Ásia Central, nós tivemos mais um incidente na fronteira entre Tajiquistão e Quirguistão, com um soldado tajique morrendo numa troca de tiros entre policiais e soldados dos dois países. Junta Militar do Mali anuncia adiamento de 2 anos até governo civil. Pois é, então o retorno do Mali ao governo civil foi adiado, né, para março de 2024. Né? Lembrando que o primeiro prazo para o retorno, né, do Mali ao poder civil havia sido fevereiro de 2022. Ou seja, né, depois dos golpes de Estado, né, o Mali já deveria ter retornado ao poder civil e agora esse processo foi adiado até março de 2024.
Lembrando que nós temos 2 programas em que o Mali é o tema principal do programa, que a gente explica melhor a situação. A gente sempre faz essas sugestões para ouvintes mais recentes, né, com pessoas que começaram a ouvir o programa agora, ou, enfim, às vezes, né, querem se aprofundar ou não lembram de algum detalhe, algum aspecto. Também em relação ao Mali, a França anunciou que capturou um dos principais líderes do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico da região, no Mali. Isso é curioso, né, porque lembrando que as autoridades do Mali pediram para a retirada, né, das tropas francesas da região, depois do golpe militar e de declarações entre os 2 governos. O governo do Mali afirmou que jihadistas realizaram, né, um massacre na região de Bancas, tá, com K e 2 S, nos dias 18 a 19 de junho, contra pessoas do grupo Dogon, que são frequentemente vítimas, né, desses ataques, porque seguem suas religiões tradicionais, não são praticantes do Islã, e segundo as autoridades do Mali, mais de 100 pessoas foram mortas. Tá? No total seriam 132 pessoas, na verdade. Dogon, que é conhecido como o povo das estrelas, né? Tem até a música do Olodum, né? O Ritos Dogons. E no Níger, ataques com drones franceses teriam, segundo as autoridades, né, usando o termo que as autoridades francesas usaram, neutralizado cerca de 40 militantes armados na região. Notícia da terça-feira, dia 7 de junho. Troca de acusações sobre gasoduto na Argentina termina em demissão de ministro. Pois é, o Matias Culfas foi afastado do cargo de ministro do desenvolvimento, depois dele ter trocado, né, algumas farpas com a vice-presidente Cristina Kirchner, e o presidente Alberto Fernandes ficou do lado da ex-presidente, hoje vice, Cristina Kirchner Fernandes. Tá? Na sexta-feira, dia 3 de junho, ou seja, né, na sexta-feira, última sexta-feira que nós tínhamos publicado o podcast, no evento dos 100 anos da estatal argentina, a YPF, a Kirchner questionou, né, a empresa que está fabricando o gasoduto Néstor Kirchner por fabricar parte dos insumos da construção no Brasil, né? E aí o ministro, né, defendeu a empresa, defendeu o projeto, tá? E houve ali uma troca de acusações, dizendo que o gabinete tal não teria cumprido o suficiente, aí declarações também sobre os custos da licitação, né, que são de 200 milhões de dólares, enfim, aí colocaram ali características, aspectos técnicos também desses insumos, dessas chapas, né, espessura, enfim. E no final das contas, o ministro acabou tendo que pedir para sair. Né? Ele foi demitido, teoricamente renunciou, na prática foi demitido. Depois, no dia 12 de junho, as autoridades aeroportuárias argentinas inspecionaram um cargueiro 747 da Boeing, de propriedade venezuelana, ligado ao Irã. Tá? Era um avião da Entrasur, que era operado pela empresa iraniana Mahan Air. Ele pousou em Buenos Aires no dia 8 de junho. As autoridades argentinas não permitiram que ele decolasse e depois inspecionaram o avião, afirmando que isso foi necessário para evitar responsabilizar a Argentina por eventuais sanções que afetem o avião ou os seus operadores. Tanto a oposição argentina quanto o governo iraniano, né, que denunciaram, né, que publicaram sobre esse tema, no caso do governo iraniano, em tom de protesto, e no caso da oposição argentina, afirmando que, né, no caso a oposição argentina, a oposição de direita, né, contra o Alberto Fernandes, afirmando que o avião iraniano estaria com agentes venezuelanos a bordo para conduzir operações de inteligência na Argentina. Tá? Porém, depois de ele ter sido inspecionado, o avião seguiu.
Inclusive o piloto do avião, né, a tripulação do avião era iraniana, seria iraniana, segundo essas denúncias, é ligado à Guarda Revolucionária iraniana. E também na Argentina, 8 pessoas serão julgadas pela morte do Diego Maradona, tá? Por, eventualmente, uma conduta ativa ou por omissão que levaram à morte, né, do Diego Maradona, incluindo aí 3 médicos e 2 enfermeiras, tá? Então serão acusados de possível homicídio, né, por suas condutas nos últimos meses, semanas de vida do Diego Maradona. Notícia da quinta-feira, dia 9 de junho. Eleitos novos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois é, tivemos aí, né, mais uma troca de cadeiras no Conselho de Segurança. Lembrando que o Conselho de Segurança é formado por 15 países. 5 países permanentes, que têm o chamado poder de veto, e aí os 10 membros rotativos, que se representam, né, numa proporção regional, e que todo ano 5 são renovados. Então, estão saindo, né, no dia 1º de janeiro de 2023, saem Quênia, Índia, México, Irlanda e Noruega, substituídos por Moçambique, Japão, Equador, Suíça e Malta. E aí, em 2023, completam, né, os 10 rotativos: Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos, lembrando que sempre tem um país árabe no Conselho de Segurança da ONU, Albânia e Brasil. Né? Então, teremos aí Brasil e Japão juntos no Conselho de Segurança da ONU. São os 2 países que mais ocuparam assentos rotativos no órgão. Também é interessante que teremos uma rara ocasião de 2 países lusófonos, né, no órgão, com Brasil e Moçambique em 2023. Isso aconteceu na década de 1990, 2 vezes. Tá? Então essa vai ser a 3ª vez, salvo engano. Talvez eu tenha errado minha pesquisa, pode ser a 4ª. Peço desculpas se for o caso. Moçambique, que vai ocupar o assento no Conselho de Segurança da ONU pela 1ª vez. E também é interessante o fato de que a Suíça, pela 1ª vez, vai ocupar um assento no Conselho de Segurança da ONU. A Suíça, que não fazia isso por considerar essa ausência como parte da sua política de neutralidade. Então, pela 1ª vez em mais de 70 anos, a Suíça vai ocupar um assento no Conselho de Segurança da ONU. Né? Moçambique, o prazo acaba sendo um pouco menor, primeiro porque Moçambique fica independente na década de 1970, depois pelo fato de que Moçambique, durante 2 décadas, esteve envolvido na sua guerra civil. Então, é interessante ver, né, a presença suíça. Segundo o Ministério de Relações suíço, essa novidade, né, é porque será um instrumento adicional para representar seus interesses e alcançar seus objetivos de política externa. Muito provavelmente essa presença terá ligação com 2 questões. Primeiro, a agenda de segurança europeia, né, que esquentou, né, esse ano e nos últimos anos em geral. Né, e a Suíça, lembrando que a Suíça é um importante produtor de componentes de armamentos. E segundo, uma questão que o governo suíço já protestava antes, né, em algumas ocasiões, seriam questões de pautas de direitos humanos. Por quê? Porque o sistema ONU, em relação a direitos humanos, muitas vezes é subvertido. Né, porque você vai ter países que são grandes violadores de direitos humanos, como a Arábia Saudita, né, ocupando assentos nos órgãos pertinentes. Né, a Arábia Saudita, que nunca participou do Conselho de Segurança da ONU, inclusive. Então, essa mudança de política suíça tem a ver com essas 2 questões. E também em relação à ONU, e falando em direitos humanos, a Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, disse que não vai tentar a reeleição do seu mandato. Tá? Lembrando que no fim de agosto o mandato dela se encerra. Ela poderia buscar um segundo mandato de 4 anos e ela disse que não vai buscar um novo mandato. Muito provavelmente como consequência de críticas, especialmente de países ocidentais, por ela supostamente não estar fazendo o suficiente
né, em relação à questão dos uigures, em relação à questão da China. A gente falou da visita dela no último programa. Então, muito provavelmente, esse aviso de que ela não vai buscar um segundo mandato é porque, de alguma maneira, ela sabe, ou avisaram ela, de que uma reeleição dela seria muito difícil ter os números, né, ter os votos para isso. Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da sexta-feira retrasada, dia 10 de junho. Bolívia condena Jeanine Áñez a 10 anos de prisão. Pois é, ela foi condenada por conspirar, né, para assumir a presidência de forma inconstitucional. Essa é o nome completo da acusação pela qual ela foi condenada. Ela já estava presa, né, há 15 meses, aguardando o julgamento. A promotoria havia solicitado 15 anos de detenção, ela pegou 10 anos de prisão. A sua defesa diz que ela é inocente, que ela é uma presa política, e ela também responde a outros 2 processos, um por genocídio e outro por sedição e terrorismo. Tá? Ela participou do julgamento de forma virtual e disse que, né, a defesa dela criticou também o fato dela não ter podido participar do julgamento de maneira presencial e, numa rede social, disse que me negaram tudo e me trataram pior do que todos, mas eu fui, sou e serei a presidente constitucional que assumiu seu dever após a fuga do covarde, né, referindo-se, no caso, ao Evo Morales. A União Europeia, por sua vez, disse que não se respeitaram os direitos ao devido processo, né, contra Jeanine Áñez, afirmando que a tipificação do delito que a condenou é excessivamente ampla e ambígua. E aí a Bolívia rechaçou as críticas europeias, viu, seu Ministério de Relações Exteriores, afirmando que essas declarações não condizem com uma relação de respeito mútuo e expressam uma posição colonial inaceitável. Já a Associação de Familiares de Detenidos Desaparecidos e Mártires por la Liberación Nacional, a ASOFAND, ela disse que foi um pequeno avanço judicial e lembrou também que a impunidade sobre os períodos ditatoriais ha sido uma constante depois da recuperação da democracia em 1982. E ainda na nossa quebrada latino-americana, o então ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, Orlando Jorge Mera, foi assassinado no seu gabinete, tá? Por um suspeito chamado Miguel Cruz, que era um amigo de infância do ministro, e muito provavelmente ele foi morto por ter negado permissões de mudanças ambientais, né, de alterar o meio ambiente, enfim, para esse amigo. Tá? A promotoria afirma que foi um assassinato frio e calculado, tá? Por não ter recebido o tratamento preferencial do ministro. O ministro, que era filho do ex-presidente Jorge Blanco, e a família, num comunicado, disse que perdoa o ato, mas espera por justiça. Notícia da quarta-feira da semana passada, dia 15 de junho. Organização Mundial do Comércio apresenta novos acordos. Tivemos a cúpula da OMC, primeira chefiada pela nova diretora-geral, né, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, e foi a primeira conferência ministerial da OMC desde 2017, né, quando em dezembro de 2017 tivemos a Conferência de Buenos Aires. A conferência deveria ter sido realizada em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, foi adiada 2 vezes por conta da pandemia, e aí além da pandemia, mais os protestos cazaques, tivemos uma mudança de local para Genebra, sede da OMC. Mas assim, se os nossos ouvintes forem olhar lá, né, vão ver que conferência, né, tá o Cazaquistão como organizador, o Cazaquistão como
anfitrião, inclusive o embaixador cazaque era o organizador-chefe e tal. Enfim, e o que acontece? A Conferência de Buenos Aires ela não havia apresentado nenhum acordo final. Então, faziam anos, né, que não tinha uma apresentação de acordos no âmbito da OMC. Então, foi uma conferência que começou sob essa pressão de que, olha, precisa apresentar alguma coisa. Mas o fato, né, de que a conferência da OMC, a OMC ficou mais ou menos ali de 17 a 19 bastante paralisada, né, por conta do então governo Donald Trump nos Estados Unidos, né, que bloqueou o processo de nomeação de juízes, paralisou o julgamento de contenciosos, boicotou o processo de reforma da governança, enfim. Então, por isso, a conferência que deveria ter acabado na terça, ela foi estendida até quinta, né, com os representantes negociando ali praticamente 24 horas por dia, para poder ter acordos finais, né, para poder ter, né, ali alguma coisa a ser apresentada. E o que acontece? Meio que foram 5 acordos, né, mas que foram acordos para dizer que teve acordos. Tá? Porque além dessa pressão pelo prazo, a gente passa por um momento muito delicado no mundo, né, por conta de ainda pandemia, né, impacto da pandemia na economia, cenários de inflação, cadeia de suprimento global, guerra na Ucrânia, fornecimento de alimentos, e tudo que passar no OMC tem que ser aprovado de forma unânime. Agora, você, ouvinte nosso, imagine conseguir unanimidade numa organização com 164 membros. E a gente está falando de membros, às vezes, completamente díspares. Né? Então, você tem que Noruega, Islândia, Estados Unidos, Indonésia, África do Sul, Bolívia, Índia, todos eles têm que concordar sobre a mesma pauta. Né? É muito difícil. Então isso acaba sempre diluindo os acordos. Então tivemos um acordo sobre vacinas, né, que foi criticado tanto pelos países envolvidos, afirmando que ele ameaça a capacidade de desenvolvimento, porque basicamente, né, a produção de vacinas que tem propriedade intelectual sem o pagamento de royalties por um prazo. Quanto pelos países mais pobres, também criticaram, afirmando que o acordo tem validade curta e pouco adiciona em relação ao que já existia para a manufatura de vacinas. Aí o acordo sobre comércio eletrônico, né, foi basicamente manter uma moratória, ou seja, decidiram por decidir depois, já que qualquer acordo sobre tarifa em serviço digital vai ser um terremoto na economia mundial. Aí tivemos um acordo sobre segurança alimentar, estipulando regras diferentes para os estoques reguladores nacionais nesse cenário de escassez mundial. Vários países que são grandes consumidores de trigo, são grandes importadores de trigo, como o Egito, já anunciaram que não vão aceitar esse acordo, que não vão cumprir, ponto final. A Índia protestou bastante também, dizendo que isso pode gerar escassez na própria Índia. E aí o acordo sobre a pesca, que foi o mais ambicioso e é o segundo acordo, né, que muda as regras do OMC em 27 anos de existência, foi apenas o segundo acordo que muda as regras da OMC. Ele também foi criticado como pouco ambicioso, porque ele veta o subsídio à pesca ilegal, não relatada ou irregular. Pode parecer muito interessante, mas assim, ele apenas veta o subsídio, ele continua, ele não faz nada, ele não impõe nenhuma barreira, nenhum mecanismo para deter esse tipo de pesca, também por pressão de países como a Índia. Então assim, quando você fala que uma pesca é ilegal, não relatada ou irregular, mas que você só não pode subsidiar ela, você na prática está reconhecendo a existência disso. Né? E o quinto acordo foi para a reforma da governança da própria OMC. Então, nada muito ambicioso, nada muito interessante, mas a novidade é essa, que a OMC apresentou alguma coisa depois de anos ali paralisado. Duas notícias da sexta-feira passada, dia 17 de junho. Manifestante no Sudão é morto a tiros enquanto protestos se intensificam. Pois é, temos novos protestos no Sudão contra, né, a junta militar que continua governando o país, né, depois da derrubada do Omar al-Bashir. E aí, nessas manifestações em Khartoum, um manifestante, um adolescente, foi morto, né, a tiros pelas forças de segurança.
infelizmente. Também no Sudão, pelo menos 100 pessoas morreram na região de Darfur e outras 5 mil tiveram que fugir devido a um confronto entre grupos nômades e fazendeiros, mais um deles, a gente já comentou, infelizmente, desses episódios algumas vezes. Então, isso foi na semana do dia 13 de junho. Tá? Do Sudão, vamos rapidamente para a Etiópia, já que 320 pessoas morreram em massacres na região de Oromia, né, que fica na parte ocidental do país. Entre 260 e 320 pessoas morreram no final de semana dos dias 18 e 19 de junho, tá, com diversos relatórios de massacres que teriam sido conduzidos, mirando pessoas da etnia Amhara, que é uma minoria em Oromia. Né? A gente já falou também bastante da Etiópia aqui no programa. E da Etiópia, passamos rapidamente para a Somália, já que o presidente somali, né, que foi eleito indiretamente pelo parlamento recentemente, ele nomeou o Hamza Abdi Barre como primeiro-ministro, como chefe do governo, e também na Somália, uma ofensiva das forças de segurança somalis, com apoio de lideranças comunais locais, mataram cerca de 70 integrantes do Al-Shabaab na região de Bado, tá? Numa ofensiva contra o Al-Shabaab, que é o principal grupo extremista operando na Somália. E ainda no continente africano, só que na costa ocidental, o presidente do Congo diz que ruandeses fazem guerra econômica. Pois é, a gente falou no último programa, né, daquela escalada de tensões entre a República Democrática do Congo e Ruanda, e que parecia que as coisas iam acalmar, inclusive com mediação angolana. Nas 2 últimas semanas, entretanto, especialmente nessa semana agora, né, nós tivemos uma retomada de tensões. O presidente congolês disse que Ruanda busca se aproveitar da riqueza mineral do Congo, tá? Dizendo que Ruanda apoia alguns grupos rebeldes que exploram riquezas congolesas para benefício de Ruanda. Tá? Então, assim, basicamente dizendo que Ruanda está roubando o ouro e o cobalto do Congo via esses grupos que ele chamou de grupos de gangues terroristas ruandesas. Tá? Ruanda's Terrorist Gangs, ou seja, ele ligou diretamente os grupos a Ruanda. Na semana retrasada, nós tivemos pelo menos 12 mortos no leste do Congo, perto do Lago Albert, né, que era o marido da Rainha Vitória. O Lago Albert é um lago perto, né, ali justamente do Lago Vitória, e que fica bem na fronteira, né, entre Congo e Uganda, mas perto da fronteira com Ruanda também. Então tivemos 12 mortos. Depois, no dia 9 de junho, o governo congolês afirmou que Ruanda estava enviando soldados seus disfarçados como rebeldes para dentro do território congolês, para operar dentro do território congolês. O grupo M23, que é um dos principais grupos rebeldes da região, que o Congo acusa Ruanda de ser o principal apoiador, o principal patrocinador do M23, capturou uma cidade bem na fronteira entre os dois países, o que motivou, no dia 17 de junho, a República Democrática do Congo a fechar a fronteira com Ruanda, tá? Depois dessa captura dessa cidade, porque um soldado congolês morreu em Ruanda, tá? Ele morreu numa troca de tiros dentro do território de Ruanda. Então, claro, é uma fronteira relativamente porosa, né? Então você tem esse fluxo de grupos, esse fluxo de armas. A gente já falou aqui várias vezes, é um dos subsolos mais ricos do mundo, e muito intocado ainda, pensando em exploração de larga escala. E Ruanda e Congo já se envolveram em guerras em lados opostos, né? Ou então apoiando um governo, apoiando uma facção oposta ao outro governo. Então, uma guerra entre os dois países não seria um evento inédito, não seria algo chocante. E, junto com tudo isso,
o governo de Uganda anunciou que perto da fronteira com a República Democrática do Congo, descobriu um campo de treinamento das Forças Democráticas Aliadas, né, que também é um dos grupos que operam no leste do Congo. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do sábado passado, dia 18 de junho. Estado controla apenas 60% de Burkina Faso. Pois é, essa declaração foi do ex-presidente do Níger, o Mahamadou Issoufou, que foi nomeado pela Comunidade Econômica da África Ocidental, dos Estados da África Ocidental, como mediador, né, em relação entre a organização e o governo de Burkina Faso, né, afirmando que 40% do território hoje está sob ou anarquia ou sob o controle de grupos armados e terroristas. Tá? Desde 2015, né, a gente sempre fala de Burkina Faso por aqui. Desde 2015 são pelo menos 2 mil mortos e quase 2 milhões de refugiados. Nessa semana, né, nessas últimas semanas, melhor dizendo, tivemos um ataque a uma mina de ouro em Burkina Faso, que deixou pelo menos 2 pessoas mortas. Tivemos 11 militares, né, mortos em um ataque de um grupo ligado à Al-Qaeda no último dia 10 de junho. E, principalmente, tivemos um massacre em Seitenga, tá? Que fica no norte do país, perto da fronteira com o Níger, que deixou pelo menos 100 pessoas mortas, tá? Especialmente homens, tá? E muito provavelmente ligado a grupos extremistas, grupos jihadistas que operam na região. Tá? Algumas estimativas falam até 165 vítimas e 3 mil pessoas residentes da cidade foram expulsas para uma vila próxima. Ainda na África Ocidental, só que no domingo, dia 19 de junho, 2 igrejas são atacadas na Nigéria. Pois é, foram também semanas de bastante violência na Nigéria, ataques contra igrejas. Né? No dia 19, no ataque de Kaduna, pelo menos 3 pessoas ficaram mortas. Tá? Uma igreja era batista e a outra igreja era uma igreja católica. Tá? No dia 6 de junho, outras 50 pessoas foram mortas em um ataque a uma igreja católica, tá? No estado de Ondo, que fica no sudoeste da Nigéria. E, inclusive, circularam imagens e tudo mais. Então, foram semanas de muita violência contra igrejas, especificamente na Nigéria. Um senador da Nigéria, tá? Um senador nigeriano, está sendo julgado, está sendo acusado no Reino Unido de participar de um esquema de tráfico de órgãos. Tá? O nome dele é Ike Ekweremadu, de 60 anos de idade, e comparecerão a um tribunal em Londres, tá? Devido a uma suspeita de um tráfico de órgãos. E no vizinho Camarões, 5 militares camaroneses foram mortos no ataque na região ocidental do país no último dia 8. Tá? Muito provavelmente um ataque ligado à questão da Ambazônia, né? Os separatistas anglófonos do Camarões. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 23 de junho. Índia se diz pronta para ajudar Sri Lanka na rápida recuperação econômica, né? E também, durante essas últimas semanas, muitos ouvintes marcaram a gente na notícia do elefante que matou uma mulher de 70 anos e ainda foi no funeral continuar a vingança, né? Não à toa vem a expressão memória de elefante, mas a gente não achou relevante comentar essa notícia, né, Felipe?
Pois é, e né, o elefante guardou rancor, inclusive. Então... E no princípio eu achava até que era um hoax, né? Mas eu vi vários veículos internacionais repercutindo, então parece ser verdade, né? E aí, no Sri Lanka, né, a Índia já forneceu até 4 bilhões, né, em empréstimos e créditos para o país, porém a crise econômica continua. Segundo o primeiro-ministro, o país precisa de mais 5 bilhões de dólares nos próximos 6 meses, né, para enfrentar a pior crise econômica de sua história. O irmão do presidente, né, o Basil Rajapaksa, né, a família Rajapaksa, que é uma das mais tradicionais do Paquistão, do Sri Lanka, desculpem, ele renunciou, né, ao seu cargo no parlamento, tá, renunciou a ser deputado do país, é a segunda renúncia dentro da família, até porque o parlamento, né, está aprovando, né, aprovou no primeiro voto, no dia 21, ainda precisa de uma segunda rodada de votos para uma reforma constitucional que vai limitar os poderes presidenciais no país, como aí parte também desse processo de crise. Do Sri Lanka, né, mas ainda no subcontinente indiano, a gente vai passar ali por todos os países do subcontinente indiano, na Índia especificamente, o que aconteceu? Um porta-voz do BJP, o Bharatiya Janata, né, o partido Bharatiya Janata, que é o partido do Narendra Modi, que é o partido do nacionalismo hindu, no Pur Sharma, tá? Ela foi suspensa como porta-voz do partido. Por quê? Porque numa participação televisiva, ali numa entrevista televisiva, ela fez comentários dizendo que a Índia não é um país muçulmano, que não pode ser um país muçulmano, que a forma de orar dos muçulmanos é ridícula, tá? Fazendo aqui uma tradução. Disse que o profeta é apenas um árabe cuja opinião não deveria ser influente na Índia. E aí, obviamente, né, vamos lembrar, existem 200 milhões de muçulmanos na Índia. Né? Quando a gente fala de minorias na Índia, é sempre uma proporção, é outra proporção. Então, o 20% da população indiana que é muçulmana é a população do Brasil. Tá? E, obviamente, esses comentários pegaram muito mal, ela recebeu ameaças de morte e tudo mais, só que não teve uma repercussão apenas interna. Né? Catar, Kuwait, Irã, Arábia Saudita, Omã e Paquistão declararam esse tipo de comentário como insulto. O Catar disse que isso mostra, né, como a islamofobia está em níveis perigosos na Índia do BJP, né? Lembrando que o nacionalismo hindu, né, e a origem do BJP tem a ver com o fascismo hindu também, né, que é basicamente rejeitar a presença e a herança cultural muçulmana na Índia, né, buscar valorizar a cultura hindu pré-chegada do Islã, né, ligar o Islã a conquistas, a atores externos, especialmente aos povos túrquicos, né, aos mongóis. Então, e isso é importante porque a Índia tem relações econômicas muito importantes com os países do Golfo, com o Irã, né? Então não é apenas uma briga retórica. Né? Por sua vez, o líder da oposição, né, que é o líder da oposição secular, o partido do Congresso Nacional Indiano, o Rahul Gandhi, ele vai ser investigado por lavagem de dinheiro, tá? Um esquema que envolveria a lavagem de 300 milhões de dólares, envolvendo também ele e a sua mãe, a Sonia Gandhi. Tá? No dia 17, o Ned Price, né, o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que a gente já comentou, também criticou os comentários ofensivos feitos por lideranças do BJP, tá? Também condenou. No dia 19, uma estação ferroviária em Bihar, na Índia, foi vandalizada, foi parte dela inclusive destruída, protestando
com policiais protestando devido às mudanças do regime trabalhista, né, dos policiais nesse estado. Tá? Pode, enfim, afetar pensões e tudo mais. O BJP, no último dia 22, né, afirmou que vai nomear, né, vai indicar para presidente a Drupadi Murmu. Tá? Ela tem 64 anos de idade, provavelmente o parlamento vai aprovar, até porque o parlamento tem a maioria, né, do BJP, e ela pode ser a segunda presidente mulher da história da Índia e a primeira mulher do que eles chamam, né, das comunidades tribais. Né? São comunidades especialmente ali do leste, né, da Índia, que são, na verdade, são pessoas que não são etnicamente, né, hindus. Né? Ela é da tribo Santal. Eu não sei se nesse caso tribo é o termo mais adequado, mas é o termo que é utilizado inclusive na Índia. Né? Lembrando que o cargo de presidente na Índia é bastante cerimonial, quase não tem poderes, e inclusive por isso é um cargo utilizado para representação de minorias. Né? Então nós temos um Dalit, né? Um intocável como presidente da Índia, por exemplo. Inclusive, você citou, pode ser a primeira presidenta mulher, mas lembremos que... a segunda. A segunda, mas que a Índia já teve uma primeira-ministra mulher, a Indira Gandhi, que inclusive é a avó do Raul que você citou anteriormente. E ali do lado, no Paquistão, né, o ex-presidente Pervez Musharraf, ele que foi, né, ele partiu para o exílio, né, em 2016. Ele chegou ao poder em 99, né, num golpe de Estado. Depois, em 2008, ele renunciou. Aí passou um tempo exilado. Em 2016, indo e voltando, em 2016 ele foi exilado de vez. Né? E o que acontece? A assessoria dele, ele tem 78 anos de idade, publicou que ele está com uma doença terminal. Tá, que ele está internado em tratamento, tá, mas que ele está com uma doença terminal e que ele gostaria de retornar ao Paquistão, né, para falecer no Paquistão, né, para passar os seus últimos dias no Paquistão. Porém, isso precisa de aprovação do governo, e vamos lembrar que o Paquistão está com um governo interino, né, passando por diversos protestos, uma crise política muito forte. Então vamos ver como é que vai ficar essa questão humanitária, digamos assim. Né? E em Bangladesh, duas notícias: 50 pessoas morreram num incêndio em um depósito em Chittagong, tá? Uma cidade portuária, que muito provavelmente era um depósito que tinha containers com produtos químicos, e 59 pessoas morreram na semana do dia 16 devido a alagamentos e deslizamentos provocados por fortes chuvas na região. Infelizmente. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Suprema Corte dos Estados Unidos suspende direito ao aborto. Pois é, a gente comentou um tempo atrás, né, daquele rascunho que vazou, né, no site político, que existiria ali um consenso, né, de maioria, um consenso não, né, mas existiria uma maioria na Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter a decisão Roe versus Wade, né, que autorizava o aborto nos Estados Unidos desde 1973. Lembrando que os Estados Unidos é um país da common law, né, do direito consuetudinário, ou seja, do direito dos costumes, o direito do precedente jurídico. Então, não é como um país do direito positivado, direito civil, como o Brasil, né, como... É basicamente o direito romano versus o direito germânico, né? Falando aqui da nossa área de história. Né? Então, nos Estados Unidos, uma decisão da Suprema Corte ela tem como se fosse força de lei. Né? Não que no Brasil não tenha. Né? No Brasil tem a súmula vinculante, todas essas coisas, mas enfim, é um pouco diferente. Então, nunca existiu, retornando ao que a gente explicou quando teve aquele vazamento, nunca existiu no Congresso Federal dos Estados Unidos uma lei federal sobre aborto. O que existia era uma autorização pela Suprema Corte que dizia que não era anticonstitucional e basicamente dizendo que os estados poderiam regular como, em que condições, em que circunstâncias
o aborto de gestação poderia ser realizado. Tá? O que essa reversão faz agora? Né? Ela não vai proibir o aborto. O que ela faz é dizer que o aborto não é um assunto constitucional, então, em suma, claro. Então, cada estado vai poder decidir por si só sobre o aborto. Então, agora, estados que desejem proibir o aborto de gestação em qualquer circunstância poderão fazer isso. Qual tinha sido a argumentação na década de 70? Né? Que era um direito individual da mulher, um direito de fórum íntimo, acho que é essa expressão, ou é direito de privacidade, de fórum privado, alguma coisa assim. Tá? E o direito à privacidade está na Constituição. Né? Então, claro, é um assunto, é um tema que sempre foi discutido com bastante carga ideológica, com bastante carga religiosa. Então você tem ali a esfera das crenças pessoais de cada um, mas em última instância você tem a questão de uma questão de saúde pública. Enfim. Então o que acontece? Nos últimos anos, como nós tivemos várias nomeações de nomes conservadores para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e a gente já comentou isso aqui nesses anos todos de podcast Xadrez Herbal, que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem uma coisa que eu, Felipe, pessoalmente considero meio macabra, que é o mandato vitalício. Então vira bolão de quem vai morrer ou eventualmente renunciar para ter a nomeação do substituto. Né? Nos últimos anos, nós tivemos nomeações de conservadores para a corte. Então os juízes conservadores viraram maioria. E aí, com essa maioria, eles simplesmente reverteram a decisão por 5-4. Né? Por quê? A lei do Mississippi de 2018, né, foi para a Suprema Corte e basicamente o que ocorreria? Se a Suprema Corte tinha que escolher, tinha que decidir se a lei do Mississippi entrava em conflito com Roe versus Wade. Entrava em conflito, não. Se nesse conflito, qual decisão teria maior peso? E eles falaram, não, o Estado tem o direito de regular a gestação, o aborto de gestação. Então passaram por cima de Roe versus Wade e com isso Roe versus Wade deixou de existir. Então vejam, não é que é uma coisa muito diferente, muito às vezes, né, esquisita. Não era uma lei que foi repelida, era uma decisão da Suprema Corte que foi repelida. E foi repelida por quê? Porque a composição da Suprema Corte mudou. Tá? Esse é o motivo. Na verdade, isso é muito bizarro, assim, ao meu ver. Né? Se você olha as pesquisas de opinião, né? O que você acha em relação ao aborto de gestação? Quando teve o Roe versus Wade e hoje você tem um apoio popular muito maior às legislações que autorizem, que regularizam o aborto de gestação. Mas, por como a composição da Suprema Corte de 9 pessoas mudou, especialmente devido, né, às recentes nomeações feitas durante o governo Donald Trump, e essa era uma das principais pautas do governo Donald Trump, né, pelo fato dele ser apoiado pelos evangélicos do sul dos Estados Unidos, que inspiram muitos dos movimentos evangélicos aqui no Brasil, né? Assim, a Damares, ela não é um produto brasileiro. A Damares, ela é quase um copia e cola dos movimentos evangélicos do sul dos Estados Unidos. O pessoal aquela coisa desde o século XIX que queria que o Brasil fosse um Mississippi do Sul. Né? Então, como a composição da corte mudou, reverteram a consideração. Lembrando que o principal argumento jurídico contra Roe versus Wade, eu digo lembrando porque, repito, a gente comentou isso quando teve o vazamento lá do rascunho no site político, né? Era que, olha, o aborto tem que ser um tema de legislação, tem que ser um tema que quem tem que decidir isso é o Congresso, tá? Então a Suprema Corte não deve se meter nesse assunto. É claro que isso também é uma... mas Felipe, isso faz sentido. Sim, faz sentido no primeiro momento. Mas é importante lembrar que a Suprema Corte dos Estados Unidos, em vários países, na verdade, né, e é uma discussão que a gente tem no Brasil, adoram se meter em assuntos quando lhes são convenientes. Se meter não, né? Porque o judiciário ele age quando ele é provocado. E só para deixar a referência, né, que você citou, eu estava pesquisando aqui,
Foi na edição 293, né? Tá com título de 7 anos, que é por conta do aniversário do podcast. Mas a gente tratou bastante do tema naquela edição. Perfeito. Então, assim, o judiciário ele age quando provocado, claro, né? Então ele não se mete, mas vai tomar a decisão ali, né? Então, assim, ele acha que ele pode ter a legitimidade, né, para tomar uma decisão, não muitas vezes de acordo com conveniência, né? Então, não, isso aí fica com o Congresso. Não, isso aqui a gente pode decidir. Então, por exemplo, a questão da segregação racial nos Estados Unidos veio a partir da Suprema Corte. A questão do casamento gay nos Estados Unidos veio a partir da Suprema Corte. Então, e a gente já vai falar disso, inclusive, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que num cenário, se a gente quiser ir para uma distopia, né, a Suprema Corte pode reverter a decisão sobre segregação. Né? Pode falar, não, os estados que quiserem segregação pode ter de novo. Né? Os 5 juízes que votaram a favor, né, Samuel Alito, indicado pelo Bush filho, Clarence Thomas, indicado pelo Bush pai, cuja esposa queria que ele, né, colaborasse ali no golpe do Trump, e os 3 nomeados pelo Donald Trump. E aí vamos lembrar, o fato o Donald Trump nomeou 3 juízes, em parte por conta desse sistema bizarro nos Estados Unidos, que fica esperando o juiz morrer, e aí a então juíza, né, Ruth Bader Ginsburg, ela faleceu durante o governo dele, né, ela já estava bastante idosa, e por que eu estou citando isso? Porque na época, no final do governo Obama, tinha gente que pressionava ela para renunciar, né, para falar, renuncia porque, né, ela já estava doente, né, infelizmente, e aí tinha gente que falava, não, renuncia para dar tempo do Obama nomear o seu sucessor, né, aí ela continuou no cargo. E ela faleceu em ano eleitoral, e daí também, no caso do Obama, também aconteceu algo semelhante, só que ele não pôde indicar um juiz. Pois é, então assim, a gente tem uma questão aqui, claramente uma clivagem ideológica de acordo com quem nomeou para a Suprema Corte. E aí quem votou contra? O nomeado pelo Bill Clinton, as 2 nomeadas pelo Obama, e o John Roberts, que foi nomeado pelo Bush filho, né, republicano, que ele votou contra a suspensão do Roe versus Wade, mas a favor da lei do Mississippi. Ele ficou ali meio que em cima do muro. Né? Então, porque assim, novamente, o judiciário age quando provocado. Então, o que provocou a discussão na Suprema Corte foi a lei do Mississippi. Mas aí aproveitaram a lei do Mississippi para colocar em pauta o Roe versus Wade, porque supostamente elas entravam em conflito. Então, agora, nós temos o fim da garantia, né, do direito constitucional ao aborto e gestação nos Estados Unidos. Agora, os estados que vão decidir sobre isso, e boa parte dos estados dos Estados Unidos já indicaram que vão caminhar para a proibição ou para uma restrição bastante grande. E só para dar o crédito direito, o juiz que eu me referia era o Antonin Scalia, que tinha sido nomeado pelo Ronald Reagan em 86 e faleceu em fevereiro de 2016. Ou seja, o Obama tinha quase um ano inteiro de mandato ainda, enquanto que a Ruth Ginsburg morreu em setembro de 2020, na véspera da eleição praticamente. E aí, olha só que bizarro, tá? Né? Então você vai ter estado em que, por exemplo, que o aborto vai ser considerado crime. A gente falou recentemente da lei, não lembro se foi no Mississippi mesmo, ou se foi em Oklahoma, que se, por exemplo, se uma mulher pegar um Uber ou um táxi, e o destino da viagem dela, por exemplo, for uma clínica de aborto, um hospital, alguma coisa assim, o motorista pode ser considerado cúmplice. Né? Então, assim, você vai ter estados que vão proibir, vai ter estados que vão criminalizar, penalizar, e estados que vão ter posturas mais liberais. E aí, você vai ter, então, uma pessoa que vai poder ter cometido um crime em um estado que não é considerado crime em outro. E aí, por que eu estou falando disso? Porque o governador de Massachusetts, hoje, tá, logo depois da decisão da Suprema Corte, um republicano, Charlie Baker, assinou uma ordem executiva dizendo que
o estado de Massachusetts não vai colaborar com investigações ou extraditar pessoas envolvidas em procedimentos de aborto de gestação. Porque vai começar a ter isso. Uma mulher que realiza um aborto de gestação no Mississippi, por exemplo, ela vai, sei lá, ela vai fugir para Massachusetts. E aí o Mississippi, as autoridades do Mississippi vão falar, olha, vocês estão com uma criminosa. Aí as autoridades de Massachusetts, eu estou dando exemplo porque já teve a decisão executiva hoje, vão falar, não, mas aqui isso daqui não é crime, então a gente não vai extraditar. E aí isso vai parar onde de novo? Vai parar na Suprema Corte de novo. Sabe? Então é uma coisa assim, surreal, uma coisa bizarra. E falando, né, no casamento entre pessoas de mesmo sexo, que eu citei anteriormente, o Clarence Thomas, né, que é esse, né, grande símbolo do conservadorismo da Suprema Corte dos Estados Unidos, na opinião dele, tá, ele disse que decisões similares a Roe versus Wade também deveriam ser revistas pela Suprema Corte, incluindo aí acessos a métodos contraceptivos e a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lembrando que ele é o decano, né? Não sei se lá eles usam essa expressão, mas ele é o decano da Suprema Corte, ele é o que está lá há mais tempo, né? Então, assim, ele disse que ele citou que os casos Griswold, Lawrence e Obergefell, né, que são casos que também foram ligados a direitos, né, falando, não, o casamento então é um direito individual, né? Então, ele escreveu já isso, né? Olha, precisamos rever acesso a métodos contraceptivos e relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. É surreal. É surreal. Então, e o cara escreveu, tá? Não é que ele falou e foi gravado, né? Então pode ser um deepfake, alguma coisa assim. Não, ele escreveu, tá lá. Então podemos esperar essa ainda. E não duvido, viu? Não duvido.